As tensões entre a China e os Estados Unidos estão se tornando mais fortes. O Estado asiático está tentando aumentar a sua influência no resto do mundo. Ao mesmo tempo, o país se destaca pelo rápido desenvolvimento do seu arsenal nuclear, à medida em que a China se posiciona como um interveniente fundamental no cenário global. O rápido aumento da sua capacidade nuclear levanta questões sobre suas intenções, a sua estratégia de dissuasão e seu impacto na estabilidade geopolítica. É por isso que neste vídeo convido você a descobrir por que e como o arsenal nuclear chinês está crescendo rapidamente e quais os impactos no nosso mundo. No final de 2023, as preocupações aumentaram quando foi publicado um relatório do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, explicando que a China está acelerando o desenvolvimento do seu arsenal nuclear a um ritmo mais rápido do que anteriormente estimado pelos Estados Unidos. Para conseguir isso, colocou um pouco mais de 2% do seu PIB no orçamento militar. Assim, a China teria mais de 500 ogivas nucleares operacionais em maio de 2023. Poderia chegar a 1.000 até 2030 e 1.500 até 2035. Isto é muito mais do que a previsão anterior de Washington, que estimou que em 2020 o exército chinês teria 600 bombas atômicas até 2030. O Reino Médio também pretende concluir a construção de instalações intercontinentais de disparo de mísseis balísticos. Seriam, ao todo, 300 silos. Eles conterão mísseis DF-41, capazes de atingir um alvo a mais de 10.000 quilômetros de distância, bem como mísseis DF-31AG, com alcance de 14.000 quilômetros. Esses dois tipos de dispositivos estão equipados com ogivas nucleares. Mas o mais incrível de tudo isso é que, para transportar essas armas devastadoras, a China construiu uma gigantesca rede subterrânea que se estende por baixo de todo o território. Assim, é possível deslocar o arsenal nuclear para diferentes pontos estratégicos do país, mantendo-se protegido da vigilância dos satélites espiões americanos. Permitiram ao Estado chinês responder a um ataque nuclear no seu solo, mesmo que seus mais altos centros de comando fossem destruídos. Mas o que exatamente são esses túneis? Pequim começou a construir esta grande muralha subterrânea de 5.000 quilômetros em 1995 para proteger o seu arsenal. Capaz de atingir a profundidade de 1.000 metros, dezenas de milhares de soldados teriam sido mobilizados para sua construção. O objetivo era manter uma segunda capacidade de ataque caso o país seja vítima de um ataque nuclear. Este é um problema real para os Estados Unidos, que até agora tinham mísseis nucleares suficientes para destruir todos os silos e os centros de comando chineses e evitar qualquer resposta atômica em solo americano. E esse já não é mais o caso com esses sistemas de túneis subterrâneos, que torna quase impossível a localização de armas nucleares chinesas. O que assusta os americanos não são os números. Os Estados Unidos têm 3.708 ogivas nucleares e a Rússia 4.489, em comparação com apenas 410 da China. Mas o verdadeiro perigo é a velocidade do desenvolvimento. Além das suas capacidades nucleares, as suas capacidades navais também aumentam. Eles estão agora tão avançados quanto os Estados Unidos. Há apenas alguns anos, o país estava atrasado. O mesmo acontece no lado aéreo, onde o Estado chinês é o terceiro atrás dos Estados Unidos e da Rússia. O Reino Médio possui 2.800 aeronaves, incluindo 2.500 aeronaves de combate. As armas e tecnologias que o compõem também são ativos formidáveis para Pequim, o que nos permite compreender por que esse impressionante arsenal preocupa cada vez mais a esfera política internacional. Entre as suas armas mais perigosas está o novo míssil orbital que encerra um planador hipersônico. A China realizou testes de um novo míssil orbital com capacidade nuclear. Ele deu a volta no globo antes de cair no mar da China, a cerca de 30 quilômetros do seu alvo. Tem a particularidade de voar muito mais perto da Terra, ao contrário dos mísseis intercontinentais tradicionais, o que os torna mais difíceis de detectar por radar. Também possui dois porta-aviões formidáveis, o SNS Liaoning e o SNS Shandong. Cada uma das cabines de comando desses dois porta-aviões está equipada com um trampolim para decolar os caças J-15 de bordo, também chamados de Flying Shark. É uma breve parada para recuperá-los. Em junho de 2022, foi lançado um terceiro porta-aviões, o CNS Fujian, que pertence à classe Tipo 3. Está equipado com catapultas eletromagnéticas, que lhe permitem decolar caças furtivos e combater drones mais rapidamente. Também pode transportar uma quantidade maior de combustível e munições. É claro que a lista do arsenal militar chinês ainda é longa, desde bombardeiros a drones ou mesmo ao míssil hipersônico DF-17.
Uma das razões para este rápido desenvolvimento é a pressão do país sobre Taiwan, porque a China considera a ilha como parte integrante do seu território. Em 1949, quando os nacionalistas chineses perderam a Guerra Civil, Taiwan tornou-se um país independente. No entanto, o Império Médio não tolera isso, portanto procura reunificar o país. Taiwan ocupa uma posição estratégica no Mar da China Oriental. A ilha protege várias rotas marítimas importantes do controle chinês. Controlar Taiwan permitiria à China reforçar a sua posição na região, dando acesso ao Oceano Pacífico. Além disso, no SCMP, John Bradford, diretor executivo do Conselho de Estudos da Ásia e do Pacífico, declarou que o fortalecimento do arsenal nuclear da China visa dar opções credíveis para a escalada de conflitos e assim dissuadir os Estados Unidos de intervir em conflitos entre a China e seus vizinhos. E o mais preocupante seria uma invasão de Taiwan. Para compreender este rápido desenvolvimento, não devemos esquecer que a Coreia do Norte é outro país que não deve ser esquecido. O aumento dos seus testes nucleares e balísticos preocupa os líderes em todo o mundo. Especula-se até que a Coreia do Norte tenha capacidade para atacar países vizinhos com armas nucleares montadas em mísseis balísticos. É claro que os Estados Unidos também devem ser levados em conta. Embora eles já tenham se estabelecido há muito tempo em muitas áreas, a China tenta competir com eles. A procura de poder e de status fez com que o Estado asiático se concentrasse no seu desenvolvimento econômico e na influência geopolítica. Para isso, tenta ampliar suas alianças, estabelecendo parcerias estratégicas e investindo em projetos de infraestrutura no exterior. O desenvolvimento do seu arsenal militar é, portanto, essencial. Após a publicação do relatório americano, os Estados Unidos declararam então que a China era o seu principal desafio estratégico, sendo o único rival que tinha vontade e cada vez mais capacidade para mudar a ordem internacional. Por outro lado, o governo chinês acusa Washington de prosseguir uma política de contenção e cerco contra o Império Médio, acrescentando que seu arsenal nuclear servia apenas para sua autodefesa e que nenhum país tinha que temer desde que não ameaçasse Pequim com um ataque. Ao mesmo tempo, o governo dos Estados Unidos acusou a China de se envolver em atos de intimação no espaço aéreo da Ásia-Pacífico, onde os caças chineses realizam manobras mais arriscadas em torno dos aviões americanos, enquanto estes estão em operação ou reconhecimento. O vice-secretário de Defesa para a Ásia, Eli Ratner, citou mais de 180 incidentes entre o outono de 2021 e 2023, um número muito maior do que a última década. Também não devemos esquecer que os Estados Unidos são o país que possui o maior e mais avançado arsenal nuclear do mundo e que continua investindo na modernização de suas ogivas. Apesar disso, os dois países renovaram o diálogo com uma sucessão de visitas de altos funcionários americanos a Pequim no final de 2023. Mas Washington lamenta que Pequim ainda recuse a comunicação direta ao mais alto nível entre as respectivas hierarquias militares. À medida que a China procura reforçar a sua posição como grande potência, o crescimento da sua capacidade nuclear levanta questões complexas sobre a estabilidade geopolítica e a corrida armamentista. Seu impressionante crescimento econômico, a tecnologia de ponta e os vastos recursos humanos a posicionam no centro do cenário mundial. As tensões com os Estados Unidos parecem estar estagnadas, uma vez que a trajetória futura da China como potência global influenciará inevitavelmente a dinâmica geopolítica, econômica e cultural à escala global.